Olá, seja bem-vindo à programação da Sintonia, para você que nos acompanha no rádio e nas redes sociais. Hoje é um dia especial de bate-papo, porque foi realizado nos dias 27 a 29 de maio em Uberlândia, o Seminário Nacional da Cebola. Por isso, nosso convidado especial é Walmir Borsato, engenheiro agrônomo da Prefeitura aqui de Ituporanga, também é membro da Associação Nacional dos Produtores de Cebolas, a ANACE, da Procesc, a associação aqui de Santa Catarina, também está como presidente nesse momento da AEARE, a Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui da região do Alto Vale do Itajaí, para a gente debater um pouco e falar para você um pouco do que aconteceu, dos encaminhamentos que foram dados durante esse momento. Walmir, obrigado por estar mais uma vez conosco aqui em Sintonia. Obrigado, Josué. É um enorme prazer estar realmente falando com vocês aqui, trazer um resumo do que foi apresentado lá em Uberlândia, né, nesse período de seminário, do período de 27 a 29, né, porque é muito importante para nós, porque somos a capital nacional da cebola, né, e quando se trata de seminário, de eventos técnicos, Ituporanga e região sempre se faz presente nesses eventos, tanto a nível de Brasil como do Mercosul, porque é extremamente importante, né, é a cadeia produtiva da cebola se destacando a nível nacional, né. Tivemos lá a participação de um grande número de pessoas da nossa região, Ituporanga principalmente, não só como espectadores, mas como palestrantes, empresas daqui, né, Josué, estando lá para mostrar seu produto, comercializar o seu produto. Então, antigamente a gente participava só como ouvinte. Uhum. Hoje a gente é meio protagonista, né? Tanto na parte técnica como também na parte comercial. Então, é importante a gente observar que nossos produtos estão saindo do Ituporanga, né? Vendendo tecnologia, colocando no mercado nacional e até internacional. A ANACE é presidida por Rafael Jorge Corsino, que esteve presente no evento, fez questão também de contar a quem está conosco um pouco de como que foi mais essa edição do Seminário Nacional da Cebola. Acompanhe. Nós não vamos prezar no método todo dia, agora a se alimentar a gente vai prezar todo dia, vai precisar de gente para produzir esse alimento. Estamos aqui no 35º Encontro Nacional dos Produtores de Cebola, na Fazenda Mandaguari, do seu Lucas Johannes, um produtor de referência, e nós estamos aqui numa lavoura de cebola e o objetivo é trazer justamente esse encontro para Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado importante produtor de cebola e quando a gente traz um evento dessa magnitude, nós movimentamos toda a cadeia de cebola. As empresas de semente, as empresas de máquinas, de defensivo, de fertilizante, de sacaria, isso movimenta toda a região. Isso é o agro. A gente sempre trazendo soluções técnicas importantes para que o produtor possa melhorar o seu negócio. E essa ideia, né, desse evento é trocar informações para que cada um possa melhorar o seu negócio. A atividade agrícola é sempre um desafio. Nós temos desafios como questão de preço, nós temos desafios como a questão técnica de você fazer uma lavoura boa. Por isso nós trazemos aqui para Uberlândia para movimentar a cadeia aqui em Minas Gerais e capacitar cada vez mais o nosso produtor. As palestras técnicas que estão sendo ministradas são escolhidas para atender as demandas dos produtores em cada região produtora. Então nós temos palestras técnicas interessantíssimas para que o produtor possa aprender mais, se capacitar mais, melhorar o seu negócio e produzir com mais qualidade. E lembrando que nós, produtores, sempre
preocupamos em produzir com qualidade, produzir respeitando o meio ambiente, respeitando os nossos colaboradores e produzindo com sustentabilidade. Nós da Veja acreditamos muito neste evento, principalmente pelo produtor, porque o produtor está sempre procurando novas oportunidades, tecnologias e materiais que são disponíveis para cada região. E aqui esse ano foi um sucesso, né? Vieram produtores de vários cantos do Brasil e para nós foi uma satisfação poder participar de mais um Senas. Eu estou aqui, eu estou me sentindo realizada hoje por ter participado desse evento e eu acredito que cada produtor da nossa região teria que estar aqui, presente, para vivenciar isso. Porque eu, como produtora, desde pequena, isso aqui está sendo muito importante. Com certeza, ano que vem eu vou participar lá na minha cidade do Seminário Nacional da Cebola. Um beijo no coração de vocês, encontramos em Tuporanga em 2026. Essa reprodução do vídeo do Rafael Jorge Corsino, presidente da ANAS. Vamos para sintetizar também, ele justifica da realização lá em Minas Gerais. Minas Gerais, de fato, também, nós somos a capital da cebola aqui, né? Mas Minas Gerais também tem a sua importância dentro do mercado da cebola do Brasil? Sim, exatamente. Minas Gerais vem crescendo nos últimos anos. A gente observou um incremento na área, na região de Uberlândia, ali, Santa Juliana, aquela região realmente desenvolveu. Uma parte por migração de alguns produtores ali do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo, que acabaram indo para Minas, condições de clima e de solo, né, naquela região. Então ela vem se destacando nos últimos anos, juntamente com Cristalina, em Goiás. Então realmente é uma região bastante importante. São cebolas de ciclo um pouco mais rápido, são cebolas precoces, mas que têm oferta bastante grande já no mercado nacional, né? Então Minas Gerais, há algum tempo já não recebia o seminário, dessa vez foi para essa região de Uberlândia, uma região muito próspera, muito rica, e que a gente observa que são produtores a nível empresarial, né? Não são agricultores familiares, como são na região sul do Brasil, parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não, lá eles são empresariais, são produtores com 100, 200, 300 hectares de cebola, e eles não plantam só cebola, né? Eles plantam alho, plantam café, são propriedades com 500, 1000 hectares, né? E dentro dessa propriedade eles têm cebola, ou tem alho, ou tem outras atividades, né? Café, milho, grão. Então são estruturas empresariais, são diferentes. A questão até de terreno é diferente, e o presidente da ANAS falou da questão dessa visita técnica. Foi uma visão diferente de produção de cebola que vocês tiveram lá. Até o sistema é diferente daqui? Exato, sim, são diferentes, claro, o sistema lá se trata de semeadura direta, são materiais híbridos, são cebolas a gente diz que ela não tem estrutura de condições de armazenagem, são cebolas de colheita, de classificação, packing house e venda, né? A cebola não fica guardada, e ela tem o escalonamento, né? Ela tem um mercado muito rápido, então não existe aquela expectativa de você guardar e esperar preço. Então lá, conforme você colhe, você recolhe, corta e vende. Então é diferente, as condições climáticas são diferentes, né? De solo também são diferentes. Característica da região central, né? Se assemelha um pouco com o interior de São Paulo, alguma coisa com Brasília. São climas, aparentemente são climas não tão quentes lá nesse período agora, né? A gente pegou até essa entrada de frente fria na semana passada que chegou até lá, né? E realmente baixou a temperatura. E a gente observa, né? Eles têm um período de plantio que normalmente começa a partir de janeiro. Nessa última safra, alguns anteciparam para dezembro, tiveram problema, que choveu muito em abril lá, não é comum, né? Choveu mais de 400 milímetros, então as cebolas que entraram há pouco tempo no mercado, elas não eram cebolas tão boas, eram cebolas que a gente tinha um pouco falsas, né? E a expectativa que eles tinham também era colher um pouco mais, e isso não aconteceu. A expectativa agora é que naquela região
a partir de julho, agosto, vêm as melhores cebolas deles. Eles estão produzindo que média lá na propriedade que vocês visitaram? Qual que é a média de produção deles? Olha, as variações depende da época de semeadura, né? Quem semeou em dezembro teve problema, né? Mas em melhores épocas, que eles chamam a partir de janeiro a semeadura, eles tinham que colher 80, 100 toneladas por hectare. Mas essas primeiras acredito que não chegou a isso e também a qualidade não é tão boa. Mas assim, como as condições climáticas mudam às vezes, sem a gente perceber, como houve naquela semana ali do dia 27, 28, que a frente fria se estendeu até lá, houve um vento muito forte, a temperatura baixou muito rápido e também teve uma garoa, que não é muito comum. Então essas cebolas que estavam em fase final, próxima à colheita, a gente não vai saber o que aconteceu. Eles vão ter o resultado daqui uns 15, 20 dias que vão colher esse material, né? Mas a gente tinha também cebola recém-semeada, lá com 15 dias, né? Para colheita lá para setembro, né? Então, como a gente observa lá, eles tinham cebola para colher e cebola semeada, né? Mas eles fazem isso de praxe? Eles fazem o ano inteiro de produção ou tem algum período que eles param lá? O período mais favorável, conforme a gente viu lá, de semeadura é a partir de janeiro, né? Mas tem semeadura agora de 20 dias atrás, né? Mas o período final, que eles chamam de período limite de colheita e comercialização, vai lá por setembro, outubro. Quem colhe para frente de outubro, o risco é muito grande, por causa das condições climáticas, chuvas que começam naquele período. Então, eles tentam limitar, né, a colheita ali na fase final ali de setembro a outubro e terminar a comercialização. Até porque entra também a comercialização já do sul do Brasil, com cebolas de cor, que acabam dominando o mercado, né, aumentando a oferta de cebola do sul do Brasil, com características diferentes, e aquela cebola de Minas, de Brasília e também de São Paulo vão perdendo um pouco de espaço. E também porque vai ficando uma qualidade um pouco inferior também com relação ao material que vem chegando novo do sul. Conversando com o Vomir Borsato, engenheiro agrônomo da prefeitura, falando um pouco mais a respeito da produção em Minas, porque o primeiro momento do Seminário Nacional da Cebola foi voltado realmente a essa visita técnica a uma propriedade, onde foi possível observar também as questões de produção por lá. Já o segundo dia, voltado mais ao seminário em si, o segundo dia tivemos lá debates importantes, tivemos palestras também, o que dá de trazer esse resumo para quem não pôde estar presente lá, Valmir. O que a gente pode trazer então de resultados desse segundo dia do seminário em si? Ô Josué, o segundo dia foi mais técnico, né? Teve participação primeiramente com o nosso colega Felipe aqui, falando sobre a questão da colheita mecanizada, né? Que é um desafio realmente. Por quê? A necessidade de você oferecer máquinas para suprir a deficiência da mão de obra, né? O Felipe foi muito feliz na abordagem dele, mostrando os equipamentos que ele tem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina está colocando máquinas em todo o Brasil, até fora do Brasil, de colheita mecanizada. Eu diria que nem todo local ela funciona 100%, mas com certeza o Felipe com a equipe dele lá, a parte de engenharia, ele está desenvolvendo máquinas e equipamentos que consiga praticamente atender todas as demandas, né? O Felipe falou que realmente o Rio Grande do Sul é o estado que mais aplica essa tecnologia, mas temos aqui em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, as máquinas deles estão espalhadas pelo Brasil, né? E claro que suprindo essa questão da mão de obra, cada vez mais difícil a mão de obra, não é só aqui em Santa Catarina ou no Paraná, lá também eles estão com a dificuldade muito grande de mão de obra, estão tentando achar maneiras para que você consiga fazer o serviço com equipamentos que não dependam tanto da mão de obra. Tem a questão trabalhista também, né? Mas não é só o fato isso, é a dificuldade mesmo de encontrar essa mão de obra disponível. A mão de obra lá não existe, a mão de obra vem de fora, conforme nós temos aqui a maior parte da mão de obra vem do Nordeste do Brasil. Muitos são safristas que vão lá, trabalham por um tempo e vão para outras atividades. Então, e realmente essa palestra do Felipe foi muito boa nesse sentido de mostrar que parte, né, da fase final existe como você mecanizar, principalmente colheita e mais vezes assim, até um pré-corte, alguma coisa assim, né? E também foi voltado para a parte técnica, né? Controle de pragas e doenças, controle de invasoras. E a abordagem ela foi interessante porque ela não se tratou de problemas locais. A abordagem foi a nível nacional.
muitas das informações passadas lá, ela serve tanto para o sul, como o sudeste, como o nordeste do Brasil, que são as principais regiões produtoras. Então, a parte interessante porque a abordagem foi de maneira geral. E também foi a questão trabalhista, né, com a parte de assessoria, de uma consultoria jurídica lá, informando os direitos dos trabalhadores e também dos proprietários, né, que lá é um pouco diferente, que são empresariais, diferente daqui, que é mão de obra familiar. Mas também teve uma abordagem nessa linha também. E também teve um painel de pesquisa lá que foram apresentados, diferente dos outros, né, onde estudantes poderiam colocar cartazes lá ou banners com informações de pesquisa relacionadas à cultura da cebola, de universidades, de empresas públicas. Esse não houve uma apresentação, mas houve um painel. Né? Também foi diferente com relação aos outros seminários, que entraram mais na fase de pesquisa, né, que não são dados que já estão publicados, outros ainda em andamento, né, que realmente foi algo diferencial nesse dia, né. Então, a abordagem foi bastante ampla, né, mas pegou a cadeia produtiva de cebola como um todo, desde a produção, do plantio, da colheita, das práticas culturais, da abordagem da mão de obra na agricultura. Então, um dia bastante importante. E finalizamos naquele dia, né, não era para ser feito naquele dia, no dia 28, a Assembleia Geral da ANASE, né. Pois é, já foi adiantado esse momento, até por ser em Minas Gerais, muitas pessoas de longe, voos agendados aí para o último dia do evento, e para os ituporanguenses ali, né, nessa Assembleia da ANASE, a informação importante, o seminário vai voltar a ser realizado aqui na região, Borsato? Realmente, Josué, a ideia, né, não fomos comitiva, o prefeito Geis foi junto, o secretário Joelcio, também eu como representante do município, e também mais representantes de empresas, né, estavam lá, e não era, a princípio, a vez de Santa Catarina sediar, né, teriam outros 2 estados na frente, que seria o Rio Grande do Sul, o Paraná, e aonde a gente conversou com eles, e principalmente o Rio Grande do Sul, que era a prioridade dessa vez, ainda recente ainda dos problemas do ano de 2024, e acharam importante não levar para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está reestruturando, principalmente a cadeia produtiva da cebola, né? Porque ainda falta muita coisa para ser recuperado. E aquela região onde se tem o cultivo mais intenso contra a cebola foi bastante afetada. E ainda eles estão se recuperando. E aí eles abriram mão, né, para que outro estado fizesse. E o Paraná, por enquanto, não tem uma liderança forte, porque há a princípio um deslocamento uma parte da produção saindo da região metropolitana de Curitiba ainda para a região de Guarapuava, que realmente surpreendeu na última safra. E nós estávamos lá com o prefeito, conversamos com o presidente, com o Rafael, e na Assembleia Geral da ANASE, o prefeito Geiso, juntamente com a comitiva Santa Catarina, disponibilizou o município de Ituporanga para sediar o 36º Seminário Nacional da Cebola, e provavelmente o do Mercosul deve ser junto, né, para 2026. Lembramos que o prefeito afirma lá que também vai realizar a festa nesse mesmo período. A princípio já está o pedido realizado, e agora a questão é ajustar com os parceiros, companheiros, realmente a data, que a princípio é para ser ali na segunda quinzena de abril de 2026. A gente vai voltar a falar a respeito do 36º seminário, já porque se firmou que vai ser feito aqui, os trabalhos já começaram desde então desse preparativo. Mas isso vai ser um assunto mais para a reta final da programação. Para voltar a falar ainda a respeito dos debates lá, Volmir, uma ação interessante, o que se faz no futuro começou a se debater muito tempo antes, né? E lá se trouxe um pouco dessa questão da tecnologia também para a produção de cebola, uma produção de cebola mais de precisão, principalmente voltada à questão dos agrotóxicos. É claro, é um princípio de uma discussão, mas já foi se apontando também aí perspectivas do que pode acontecer, do que pode ser adaptado também para a produção de cebola? Sim, realmente teve algumas informações. A gente chama de agricultura 5.0, né? Que é essa questão do uso inteligente de controle de pragas, doenças invasoras, né? Onde se lançou algumas coisas, a gente já sabe que existe algumas culturas que já aplicam essa tecnologia. É uma coisa ainda um pouco surreal às vezes, né? Mas saber identificar às vezes a planta que é invasora e largar só o herbicida exatamente na planta invasora e não tocar na folha de cebola, né?
para controle da invasora, às vezes até da praga. Já existe algumas tecnologias aplicadas em algumas culturas de grande porte, né? Mas se discute alguma coisa já, né, com relação à cebola. A gente sabe que ainda é muito no início, vai precisar de inteligência artificial no futuro para conduzir esse trabalho para máquinas, equipamentos, identificação de talhão. A gente já tem alguma coisa dos drones, né, Uhum. para culturas em geral, algumas vezes já aplicado já na cultura, na preparação de uma área de lavoura de cebola, que pode ser aplicada, né? Em si, na cultura de cebola temos algumas dificuldades com o drone, com a movimentação, mas existe a possibilidade, né? Mas assim com máquinas e equipamentos inteligentes, né? Isso evitaria no futuro desperdício de produtos, controles mais assertivos principalmente de invasoras, né? Questões ambientais, que você vai usar o produto na quantidade certa, no lugar certo, né? Então, você não aplicaria em área total, mas sim especificamente na planta invasora. Então, é uma coisa para o futuro, né? Nos joguinhos de videogame aí tá mais Já é fácil. uma realidade lá, né? Já é realidade. Uhum. Eu não digo que no futuro também isso não aconteça, acredito que vai acontecer. Eu estive num evento internacional que já existe isso, com os pulverizadores identificam, né, com o sistema de leitores, e aonde tem uma coloração diferente, que não é a planta que tá identificada ali na inteligência, que ele dispara o herbicida exatamente naquela planta, né? Então, é o futuro, né? Então, a gente sabe que ainda está muito no começo, mas acredito que nos próximos anos aí teremos algumas novidades com relação principalmente ao equipamento de pulverização, né? Que para mim, seria uma das maiores novidades, não é novidades, né? Mas mais inovação agora, nesse primeiro momento, né? E foi um dos assuntos debatidos também no Seminário Nacional da Cebola, para contextualizar. Hoje recebendo aqui em sintonia o engenheiro agrônomo da Prefeitura de Tuporanga, o Valmir Borsato, faz parte também da Associação Nacional dos Produtores de Cebolas, da ANACE, da Procesc, da AEARE também, conversando conosco, trazendo aí um panorama do que foi discutido durante o 35º Seminário Nacional da Cebola, realizado em Minas Gerais no ano de 2025. Borsato, e o último dia, até uma questão que foi definida na Assembleia da ANACE, a questão de divulgação dos chamados quadros, né, o Quadro Nacional da Cebola. Mas o último dia, pelo que eu entendi, foi uma correria grande também por lá, e ficou divulgado, mas é preciso ainda compilar informações. Mas, pelas informações que o senhor já tem também, o que é possível trazer desse quadro da produção de cebola para a safra 2025-2026, Borsato? Então, realmente foi uma questão debatida na Assembleia Geral da ANACE, né, a questão da divulgação do quadro, porque em 2024 houve essa questão de divulga, não divulga, porque os dados estavam, a princípio, pareciam fora dos padrões, né, e realmente não estavam, né, lá em João Dourado. E nessa Assembleia foi decidido, não, a gente vai levantar os dados e vai publicar os dados, né. Foi decidido, todos concordaram, né, em publicar os dados. Só que, a princípio, os estados não estavam com esses dados prontos, estavam com os dados e informações estaduais, não estavam montados. E tinha que fazer alguns ajustes para você trabalhar com esses dados de maneira uniforme, porque algum informa volume produzido, colhido, alguns estados informam volume comercializado. Então tem que fazer esses ajustes. E onde alguns estados trabalham com uma maneira e outros estados trabalham de outra maneira. Então, pela correria, porque ficou uma palestra faltando no dia 28 e foi transferida para o dia 29, que era, se não me engano, controle de raiz rosada, e também a apresentação do estado, ficou tudo muito corrido no último dia, que era para encerrar ao meio-dia, acabou não encerrando, tinha gente com o voo marcado para as 3 horas da tarde, teve que sair dali correndo para o aeroporto, né? Então o quadro ficou de ser apresentado para a ANACE, inclusive o nosso colega Daniel Rogério Schmidt vai receber todos os dados, deve estar recebendo todas as informações para finalizar e ajustar esse quadro e publicar. Então hoje não daria para dizer exatamente o que tem o estado do Paraná, o que tem o estado da Bahia, do Pernambuco, porque a gente na discussão, a gente viu que o Paraná parece que aquela região de Guarapuava parece que vai diminuir um pouco, na Bahia e no Pernambuco há uma discordância de informação com relação à parte de Irecê, que está colhendo, né, com relação
ao Vale de São Francisco, o pessoal da IRC informa que a IRC aumenta a oferta, o pessoal do Vale parece que diminui, e ainda parece que precisa ser ajustadas essas informações aí. Dentro da Bahia, Bahia e Pernambuco, existe essa divergência, imagina as outras regiões. Eu diria que Minas, São Paulo e Brasília, os dados são muito bons, né? E no Sul também são muito bons, porque na região Minas, Brasília ali e São Paulo são empresariais. Então, mais ou menos sabe quanto se tem de área e mais ou menos quanto se colhe. Pelas informações, não são muito produtores, eu acho que Minas é 35, eu não sei se chega a 40 produtores, então é muito fácil você falar com 35 e resolver. E Brasília também não são muitos, são fazendas, são grandes propriedades. Aí tu sabe se a Verma plantou 100, 200, 500 hectares, se a Alvorada do João plantou 300. Então, assim, é muito fácil você levantar esse dado. Não são muitos produtores, mas são grandes. O problema é Bahia e Pernambuco, que é essa questão um pouco parecida às vezes com o Sul, né? E aqui Santa Catarina também são pequenas propriedades. Rio Grande do Sul tem áreas distintas, tipo a região do litoral, a região da Serra, mas os dados são bons. E aí o Nordeste que está essa questão, tem área mais, tem área menos, então para tabular esses dados precisa ser ajustado, né? Então, porque o ano passado ficou nessa dúvida, é ou não é, e acabou que era, todas as informações eram corretas, e deu no que deu, né? Vamos fazer o seguinte, então, assim que os dados estiverem realmente compilados, a gente vai convidar o Daniel Schmidt para estar conosco aqui em sintonia para levar essa informação ao agricultor. Para justamente, gostaria até que o senhor trouxesse isso numa resposta. Qual que é a importância desse quadro nacional, então, dessas perspectivas? Qual que é a importância? Realmente é a organização no campo? Influencia, por exemplo, a produção lá da Bahia, influencia aqui em Santa Catarina? Qual que é a importância, então, desse quadro? Então, nessa situação que nós estamos hoje, ele modifica pouca coisa com relação à safra 2025, 2026, porque já está no campo boa parte. A nossa já está iniciada já. Isso, a nossa de Minas, o Nordeste sim, ele planta o ano todo, né? Mas assim, o que está no campo em Minas, São Paulo e Brasília, isso não vai mudar nada. As questões é o que vai se colher daqui para frente. E a tomada de decisão do que vai se colher aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Paraná, de como tu vai vender isso, né? Se você tem uma expectativa de uma colheita boa em todas as regiões, tu sabe que a oferta de produto vai estar ajustada por um período mais longo, né? Então tu tem que tomar a decisão, bom, vendo agora ou não vendo agora? Tenho meus compromissos? Não tenho. Ah, não, existe um problema de safra no Rio Grande do Sul ou no Paraná. Opa, eu posso esperar um pouco mais para tomar a decisão de uma venda. Posso esperar o preço subir, esperar que eu tenho um galpão que consigo armazenar essa cebola por um período maior. Bom, eu posso aguardar. Não, eu não posso guardar. O preço não vai alterar muito. O Rio Grande do Sul colheu bem, Paraná colheu bem, vamos analisar, né? O Santa Catarina colheu bem. A Argentina entraria lá como nosso concorrente, entraria a partir de fevereiro, março, a gente já sabe o que vai ter na Argentina, né? Neste caso, a Argentina ainda não colocou a semente ainda no campo, ainda ela está finalizando o comércio, então para nós ainda a gente não teria informação da Argentina, o Chile também não, né? Que também acaba sendo concorrente nosso. Então, assim, é tomada de decisão, é uma indicação. Sugerir que houvesse um quadro dinâmico. Pois né? é até uma situação para a gente abordar, porque às vezes até na proximidade que os senhores têm aqui, que são os representantes que trazem essas informações, né? Muitas vezes são cobrados. Mas lá no início, quando vocês apontaram os dados, não estavam apontando isso, e agora, pontualmente, não está sendo assim. Então o senhor até trouxe uma sugestão, analisando que até essa disponibilização de informações, ela precisa daqui a pouco ser também modificada um pouco? Exato. Com relação à intenção de plantio, não mudaria muito, porque ela foi para o campo, a não ser que vamos colocar agora, foi feito semeadura direto, acho que o Planalto Catarinense vai semear agora em breve, né? De repente teve uma condição climática extrema, ou de frio extremo, ou de chuva extrema, que acabou afetando algumas áreas de semeadura aqui, ou qualquer outra região. Bom, temos que informar que houve um problema né, nessa tabela, seria uma tabela dinâmica, diz, olha, não teríamos mais 1.500 hectares semeados direto, estamos só com 1.200, perdemos 200 aqui na região. Rio Grande do Sul perdeu, mais um pouco lá naquela região. Então esses ajustes deveriam ser. Bom, não houve mudança, a safra continua andando normal, com as condições climáticas normais, ela se mantém estável, porque foi semeado, está no campo, não se muda mais, né? Tanto aqui, como no Sudeste, como no Nordeste, e como no centro do Brasil. Bom, houve alguma alteração no período, começou uma colheita
em Minas Gerais. Tivemos, mas em Minas Gerais esse frio que deu a semana do dia 26, 27 ali, interferiu na cebola que vai ser colhida lá em setembro. Bom, tem que informar, deveríamos informar, né? Houve aqui uma redução, vai ser uma redução de oferta. Mas, claro, isso é uma decisão da ANASE, né? A ANASE, ela pode promover essa movimentação nesse quadro, deve ter os consultores ali dentro, que são as informações oficiais. Eu diria que seria importante, né? Se a movimentação negativa ou positiva de uma região, ela deveria ser informada. Aqui está se colhendo mais do que previsto. Aqui está se colhendo menos que previsto. Claro que tem muito interesse por trás disso. Eu não sei se todos concordariam, né? Tem a questão comercial do negócio. Por que divulgar isso? Por que não divulgar? Né? A gente sabe, tem questão de mercado, de venda. E o comércio sabe, às vezes me interessa não fornecer tanta informação para outros concorrentes, entre aspas, né? Fornecedor de produto. Melhor eu ficar guardado o que eu tenho. Se houve um problema aqui, não vamos informar. Mas isso hoje está mais difícil a gente esconder, porque a internet está aí, ele é muito rápido, deu um sinistro aqui, deu uma geada, deu um frio extremo, ou algo desse tipo, todo mundo fica sabendo, né? Então é muito rápido. Antigamente até que o pessoal não ficava sabendo, mas hoje está muito rápido, né? Bomir Borsato conversando conosco, para a gente se encaminhar também para a reta final dessa entrevista especial, falando a respeito do Seminário Nacional da Cebola, do que foi discutido. A gente falou até então dos fatos lá, agora falar um pouco de futuro. 36ª edição, de fato confirmado, vindo para Ituporanga. Bomir, e vocês acabam agora focando bastante também, trabalhando em cima disso. Você faz o seminário, pelo que eu observei, pelas imagens, muito bem organizado lá em Minas Gerais. A Aurora já organizou muito bem, Ituporanga também em outros anos, Alfredo Wagner também nos anos mais recentes, né? E é preciso trazer sempre algo novo, algumas experiências diferentes, e vocês já têm alguns pensamentos alinhados, claro, falando sempre em perspectivas, né? Mas a gente pode ter novidades aí para essa edição do ano que vem? Eu acredito que sim, né? A gente sempre busca novidades, palestrantes ou parte técnica. A princípio, pensamos no primeiro dia fazer uma parte técnica mais voltada a campo, visitação a empresas, se possível alguma área de lavoura que já esteja. Não é muito comum, nós temos alguma coisa de lavoura em abril, né? Muito cedo, talvez a parte de baixo, mas pelo fato de ser princípio de abril, vai ser difícil a gente encontrar alguma fase de canteiro nessa fase. Mas eu diria assim, estação experimental, empresas do ramo aqui de tecnologia, cerealistas, com certeza a gente vai fazer um dia voltado para isso. E os outros 2 dias seriam mais específicos já para questões técnicas, questões de comércio e visão geral, né? Talvez a nível de Mercosul e até internacional. Pensamos palestrantes internacionais, estamos vendo a possibilidade. Já fizemos uma primeira reunião com a associação com a diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos para vermos com relação a essas parcerias com o município, com parceiros para onde a gente pode realizar o evento, né? Mas com certeza a gente vai procurar desenvolver um evento bastante bacana e com certeza eu acredito que nós faremos os maiores que já aconteceu na história do Senace. Já tem perspectiva de data? A princípio, já com conversa com o prefeito, seria a segunda semana de abril, né? Que seria ali nas proximidades da festa, tentando ajustar local, data, e a gente vai definir com o município também, que é bastante interessado. Esse é o propositor, né? A Prefeitura Municipal de Ituporanga é a propositora do seminário, do 36º, então vamos trazer também o do Mercosul. Geralmente acontece junto, né? Quando a gente faz o nacional, a gente acaba trazendo do Mercosul. Aí teremos representantes da Argentina, do Chile, talvez do Peru. Vamos ver os países que estão ofertando cebola, que tem volume para comercializar. Às vezes direto ou indiretamente, às vezes são parceiros, são concorrentes, e a gente quer debater a cadeia, né? Às vezes alguma coisa que tem até acontecendo interessante num país vizinho, seja importante para nós ou para eles também, porque o Mercosul está aí, né? Não adianta, porque ele é concorrente ou não é concorrente. A Argentina está aí, o Chile não faz parte do Mercosul, mas acaba exportando cebola. Vai ter suas taxas, mas o mercado está aberto, né? Eles vão pagar as taxas e vão aportar cebola, desde que tenha um preço compensador, igual aqui no Brasil. Se, por exemplo, nós temos um preço bom, preço barato aqui,
vai vir gente da Europa, dos Estados Unidos comprar cebola. Já foi, não é muito comum, mas a gente já exportou cebola para a Espanha, já exportou cebola para os Estados Unidos, a gente exporta cebola para a Argentina, né? Então o mercado está aí, né? Tu sabe, Josué, não adianta mais achar que esse mercado nosso é restrito para nós, não. Tanto é para os outros, como a gente pode buscar mercado fora. Tanto é que às vezes vem cebola da Espanha, vem cebola da Holanda, nós já mandamos para a Espanha. Para a Holanda não me recordo, mas já foi para a Alemanha, né? Não foram grandes volumes, mas já tivemos experiência, né? O mercado está aí para quem quiser trabalhar com essa área. Eu sei que é mais fácil para quem é comerciante, que já tem a estrutura de comércio local, e também para se adaptar para vender para fora do Brasil, não é tão difícil, né? São algumas regrinhas que ele pode colocar cebola nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Chile, ou na Argentina, ele já sabe os mecanismos, eles têm isso. E esse evento a nível de Mercosul debate isso também, né? Muito bem, esse o Volmir Borsato conversando conosco hoje. Volmir, obrigado por essa entrevista à Rádio Sintonia. Ok, obrigado a todos. E ficamos à disposição para esclarecimento das dúvidas aí. Muito obrigado. Então, já fica o compromisso também que assim que tivermos a definição do quadro nacional da cebola, para a gente também buscar aí informações do que acontece em todo o país e também debater como que está a produção de cebola aqui na região de Ituporanga, que está na fase inicial, então, de transplante, de plantio direto. Mas esse é um assunto para um próximo momento. Até lá!